Boa tarde a todas e a todos. Estamos começando agora a terceira live da Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. É a terceira live de uma série que começou na semana passada, discutindo vários aspectos da segurança pública, da violência e dos direitos humanos aqui no contexto do Rio de Janeiro, mas também em diálogo com outros contextos nacionais. Eu sou Pablo Nunes, eu sou coordenador adjunto do SESEC, e vou estar aqui com alguns companheiros de pesquisa discutindo um tema que, para mim, é um tema mais importante hoje a ser discutido nacionalmente, que é o tema das milícias. A Rede Fluminense de Pesquisas publicou recentemente um mapa que fez um trabalho muito minucioso de estudo sobre denúncias do Disque Denúncia e conseguiu mapear o domínio faccional aqui no Rio de Janeiro. Também divulgamos um estudo longo e extenso essa semana sobre a situação das milícias e mostrando também a sua relação com o poder público. E agora, no final dessa semana, desse seminário, nós estamos aqui para discutir esse tema, que é o tema principal e o mais importante a ser discutido nacionalmente hoje, que é o tema das milícias. A gente sabe muito bem que as milícias nasceram com um fenômeno aqui no Rio de Janeiro, mas cada vez mais temos visto vários outros grupos que têm se articulado e têm, de certa forma, atuado em territórios com uma lógica muito parecida dos grupos que aqui a gente estuda já há muito tempo no Rio de Janeiro. E, para isso, né, a gente vai ter uma primeira rodada de apresentações de 4 convidados que nós temos hoje. Primeiro é o Bruno Paes Manso. O Bruno, ele é do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e ele lançou recentemente o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, à Era Bolsonaro. Eu acho que, enfim, muita gente já deve ter visto o livro sendo divulgado, vários artigos discutindo. É um livro muito importante, passa pela história do Rio de Janeiro, a história recente e todo esse desenvolvimento dos grupos milicianos aqui no Rio de Janeiro. Mas Bruno é uma pessoa de São Paulo que está, né, lançando essa luz sobre o contexto fluminense e tem, né, feito vários... Enfim, no livro dele ele deixa muito claro quais são as ligações e qual é também a possibilidade de nacionalização das milícias e o quanto esse tema é um tema fundamental para a vida democrática brasileira. Depois eu queria convidar também a Carolina Grillo. A Carolina Grillo é do grupo de pesquisa GENI da UF. Ela vai trazer também alguns dados novos e interessantes sobre a atuação dos milicianos, das milícias e do crime aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, vamos ouvir um pouco Cecília Oliveira, que é jornalista, atua no The Intercept Brasil e é fundadora do Fogo Cruzado, essa plataforma que mapeia violência armada aqui no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Por fim, nos convidados, a gente vai finalizar a primeira rodada com o Ayala Colares. O Ayala é professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará. Ele vai contar um pouco também das suas recentes pesquisas sobre a questão das milícias lá no Pará e como ele tem, enfim, quais são as agendas de pesquisa lá no Pará com relação a esses grupos criminosos. Para comentar e fazer perguntas e algumas reflexões sobre o que for apresentado pelos convidados, nós teremos o Paulo Bahia, que é sociólogo, cientista político da UFRJ, membro da Rede Fluminense, e também teremos a Paula Poncione, que é professora da UFRJ e conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dois vão ter esse papel de fazer reflexões, discutir, debater e fazer perguntas para os nossos convidados. Mas quem quiser fazer perguntas aqui na caixa de comentários do YouTube, também pode fazer, que durante a live nós vamos recolher e vamos passar para os nossos convidados. Então, sem mais delongas, eu queria passar para o Bruno, dizer novamente o quanto eu fiquei fissurado no seu livro, né, por mais que eu tenha um interesse muito próprio, né, de pesquisador que tem estudado o tema da violência e segurança pública aqui no Rio de Janeiro já tem algum tempo, eu também fiquei com interesse muito pessoal
porque eu cresci e nasci na Zona Oeste, muitas das coisas que você traz no seu livro são coisas que passaram pela minha vida, e eu entendi muito mais desse contexto do Rio de Janeiro, que eu cresci, vivi, conheci de maneira muito intuitiva enquanto adolescente lá na Zona Oeste. Eu consegui entender e consegui enquadrar de uma maneira muito inteligente, muito perspicaz, como você, enfim, com suas reflexões traz, né, o tema. Então, eu queria passar para você. Você tem 10 minutos, e aí depois a gente passa para a Carolina. Obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado a todas e a todos. É um enorme prazer e uma honra estar dialogando aqui com vocês. O Pablo, amigo, companheiro aí que a gente tem trabalhado no último ano nos observatórios de segurança, observando essa cena nacional, né, em vários estados, essa cena da violência fora também do eixo Rio-São Paulo, que é fundamental e muitas vezes acaba passando batido, né, no debate público, e é muito importante. E também outra atividade que eu participo, que é o Monitor da Violência, que também, junto com o G1, com o Fórum de Segurança Pública, com o NEV, a gente vem mapeando e tentando publicar dados sobre violência policial, aprisionamentos e homicídios no Brasil, para também dar esse olhar nacional, né? Eu, enfim, além de um paulista, né, que se meteu a partir da eleição do Bolsonaro na história e tentar entender um pouco a história do Rio, é um jornalista, né, é a visão de um jornalista que, apesar de ter entrado nesse universo acadêmico, sempre está muito ligado na temperatura das coisas, né, e foi um pouco isso que acabou me levando e me estimulando a ingressar nesse tema, né, das milícias no Rio. Claro que com muita humildade, porque a minha sensação é que 100 anos de vida no Rio de Janeiro não seria suficiente para a quantidade de informação e para identificar a complexidade desse quadro, que é impressionante. Mas a gente trabalha muito com a questão da temperatura da notícia, né? E eu tinha acabado de lançar com a Camila Nunes Dias o livro sobre o PCC, a guerra, né? A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, isso em 2018, mais ou menos. A minha percepção é que o tema das prisões e das gangues prisionais e do mercado de drogas nacionalizado ia ser importante, inclusive, para a eleição presidencial, e a gente foi atropelado pelo fenômeno da popularidade do Jair Bolsonaro ao longo da eleição, né? Para mim, isso foi, em especial, muito significativo, porque eu entrei nessa pesquisa, até na época, com o Daniel Hierata, a gente tratava do tema dos homicídios em São Paulo, né? Essa foi a minha entrada. Nessa época eu já dialogava com o Daniel quando ele pesquisava a Zona Sul de São Paulo também. E eu entrevistei os matadores, na época, que realizavam chacinas, sempre perguntando e tentando entender e analisar as falas e essa forma de enxergar que vinham os homicídios. Quando São Paulo batia recordes de homicídios, era 1999, quando eu comecei a pesquisar, e eles justificando e explicando por que eles matavam e quais as pessoas que eles acreditavam que mereciam a morte. E sempre sob a justificativa de que o culpado era a vítima e não ele, né? Ele, na verdade, estava tentando estabelecer uma espécie de ordem naquele contexto muito violento que ele convivia e que levava ele a agir desse jeito. Quando o Bolsonaro foi eleito, então, a partir disso, eu fui chegar no PCC, tentar entender como o PCC passa a agir como uma espécie de agência reguladora do mercado criminal em São Paulo. A Jaqueline Muniz usa super esse tema e a gente dialoga nesse sentido também, de estabelecer protocolos, relações na cena do crime a partir dos presídios de São Paulo e do domínio dos presídios, né? Então essa questão dos homicídios e da ordem violenta e do homicídio sendo visto como uma espécie de solução e não como um problema em si, uma solução para restabelecer uma autoridade e uma ordem diante de um quadro de anomia e de desordem, sempre me pareceu muito interessante entender, e sempre foram respostas que eu busquei ao longo das pesquisas. E que vai culminar, depois de 33 anos de Nova República, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é justamente um político que, ao longo de 27 anos de mandato como parlamentar, se fez o sobrenome da família, elegeu os filhos, a partir desse discurso de apologia à violência paramilitar, dizendo coisas que nem os próprios militares durante a ditadura tinham coragem de falar, como numa CPI do Congresso Nacional
para investigar o Banco Central, em 1999, dizer que o Chico Lopes, o então presidente, tinha que ficar num pau de arara e ser torturado para falar a verdade, falar que no Carandiru morreram poucas pessoas, tinham que ter morrido 1000, falar que o Rio de Janeiro tinha que importar grupos de extermínio de Salvador. E isso, de alguma forma, foi a tônica, né, das falas dele ao longo do seu período como parlamentar, que a gente, de alguma forma, eu digo por conta própria, via com uma certa, com certo ceticismo, e parecia um bufão, um macabro, que não iria muito além do Enéas, né, assim, que com alguns votos para ser eleito deputado, eleger os familiares, mas eis que a gente vê, depois de 30 e poucos anos, ele ganhar 60 milhões de votos e, de alguma forma, representar algo que estava escondido e que estava nas sombras e que veio à tona com uma força surpreendente, né? Então, a ideia do livro foi um pouco tentar, a partir de muitas coisas que foram pesquisadas e escritas no Rio de Janeiro, porque tem um grupo de pesquisadores que servem de referência para a gente em São Paulo e que sempre foram muito mobilizados e atentos a tudo que acontece no cenário fluminense, assim como uma imprensa muito aguerrida e muito combativa, né, que vem se envolvendo e denunciando e contando a respeito desses casos há muitos anos, né, e eu achei que esse olhar de paulista, talvez, ou esse olhar comparativo de alguém que estava observando para uma cena e que chegasse mais cru numa outra realidade, talvez tivesse esse traquejo natural de comparar e de ver a partir de um viés de fora, né, de estrangeiro, e tentar contar a partir daí. E aí é um desafio, a gente mergulha nesse universo, a ideia aí vai muito do jornalismo, né, mais do que da academia, não tem um método científico propriamente dito, mas um mergulho nessa cena que talvez está entre o antropólogo e o sociólogo, mas, acima de tudo, o jornalista, que tenta ouvir diversas fontes e diversas pessoas, chegar nos territórios milicianos, ouvir miliciano, traficantes de diversas facções, promotores, delegados, juízes, pesquisadores, lê muita coisa, lê muitos livros, e a partir daí você tem uma grande quantidade de informações e tenta achar um fio narrativo para essa história que tenha um arco que faça sentido, que possa ter algum tipo de coerência para explicar essas peças isoladas do quebra-cabeça que talvez, a essa pretensão, a gente nem sempre consegue, não sei se conseguir, vai depender do leitor, né, a gente vai saber depois, juntar essas peças e dar um quadro, um cenário que talvez possa clarear em alguns pontos, a partir de uma história que também coloque o leitor no chão e que coloque o leitor próximo da realidade, próximo das histórias, muitas delas pessoais, de pessoas que viveram esse quadro, né? E essa a ideia do livro, né? E sempre com uma pretensão também, na medida do possível, de abrir mais do que fechar, né? Porque o papel do jornalista está muito enraizado na gente, a Cecília está aqui, é testemunha, a gente tenta, de alguma forma, lançar uma questão para ser debatida, né? Não necessariamente para chegar com uma verdade científica final, pelo contrário. Eu acho que é uma linha e é uma descrição da gente que tem o privilégio de testemunhar as cenas por causa da nossa profissão, né, e por causa da nossa tarefa, e com todos os nossos históricos e história de vida e visão de mundo, a gente acaba sendo também enviesado acaba tendo um olhar muito próprio, de acordo com esse background nosso, e que a gente tenta, de alguma forma, dar um certo norte de coerência e realidade, que essa é a meta da gente, assim, como jornalista e pesquisador. E, enfim, eu não vou falar muito sobre o livro, achei melhor que valia mais falar sobre esse processo, né? E deixar aí para vocês, também quero muito ouvi-los. Obrigado, Pablo. Obrigado, Bruno, obrigado. Agora a gente vai ouvir a Carol Grilo, né, que compõe o grupo de pesquisa Genila. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer ao Pablo pela mediação desse evento e agradecer à rede pelo convite.
para participar desse evento, e a todos os participantes da mesa, que são colegas muito queridos. Eu queria apresentar hoje um relatório parcial que a gente está lançando agora, de uma pesquisa intitulada A Expansão das Milícias no Rio de Janeiro, Uso da Força Estatal, Mercado Imobiliário e Grupos Armados. Essa pesquisa foi realizada pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI da UF, e em parceria com o Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, a gente tenta compreender como é que se deu essa expansão do poder armado das milícias sobre territórios, populações e mercados, e a gente parte da seguinte hipótese, da hipótese de que as milícias teriam contado com uma dupla vantagem em relação aos demais grupos armados que atuam na cidade. No caso, uma vantagem política e uma vantagem econômica. Já tínhamos evidências, com base na nossa base de dados sobre operações do GENI, de que nos parecia que as áreas onde, sob controle de milícias, que ocorriam menos operações nessas áreas. Só que a gente ainda não tinha um mapa dos grupos armados elaborado com uma metodologia clara, científica, que pudesse embasar certas afirmações. E foi então que a gente, com o lançamento do mapa dos grupos armados na segunda-feira do ano passado, foi possível realizar uma série de cruzamentos para testar algumas das nossas hipóteses, seja com relação a essa vantagem política, que a gente tentou compreender a partir do cruzamento dos dados de operações, e a vantagem econômica, que a gente tentou compreender a partir do cruzamento de dados da base da Secretaria Municipal de Urbanismo com o mapa dos grupos armados. Então, a gente trabalhou com 2 indicadores, o de operações policiais e o de atividade imobiliária. Primeiro, a respeito das operações policiais, a gente realmente pôde observar que ocorrem menos operações nas áreas que estão sob o controle de milícias. Eu vou passar a compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar alguns mapas que a gente elaborou na nossa pesquisa. Deixa eu ver onde é que eu boto aqui para compartilhar a tela. Share screen. Bem, aqui, como a gente pode observar, as partes mais escuras são... Estou no final. Bem, como a gente pode observar, as partes mais escuras são as regiões administrativas onde houve mais operações no período de 2006 a 2019. E as partes... Desculpa, perdão, a gente não está conseguindo ver o mapa. Não está conseguindo? Então, espera aí. Compartilhar. Não está dando aqui. Espera aí. Compartilhar, agora vai. Foi agora? Foi, agora foi. Perfeito, obrigado. O mapa número 1, esse primeiro mapa é o número de operações policiais por região administrativa na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente juntou as operações realizadas entre 2016 e 2019 e cruzou com a base do mapa dos grupos armados. Como a gente pode observar, as regiões onde houve menos operações são essas regiões mais claras do mapa. A gente pode chamar a atenção aqui para a região administrativa de Campo Grande, Guaratiba e Barra da Tijuca, que são regiões onde o grupo armado predominante é a milícia. E os territórios, as regiões administrativas onde houve mais operações são aquelas em que os grupos, o grupo armado predominante é ou o Comando Vermelho ou os territórios em disputa. Em seguida, isso aqui a gente compôs essa tabela, esse gráfico 1 se refere apenas aos dados de 2019, uma vez que o mapa dos grupos armados se baseou em denúncias referentes ao ano de 2019. Então, a gente pode observar que, embora aqui na tabela a gente consiga ver que as milícias ocupam 57,5% do território que está sob controle de grupos armados, isso, como envolve bairros muito grandes, isso corresponde a 25,5% dos bairros, e, no entanto, apenas 6,5% das operações
ocorrem em bairros onde o grupo predominante é a milícia. Em contrapartida, quando a gente observa, por exemplo, o Comando Vermelho, ele ocupa apenas 11,4% da extensão territorial que está sob domínio de grupos armados, não que isso seja pouco, isso é muito também, e, no caso, cerca de 24% dos bairros estão, né, sob o controle do Comando Vermelho. E 40,9%, ou seja, 41% das operações realizadas pelas forças policiais ou militares ocorrem em áreas de Comando Vermelho. É digno de nota, a gente não está querendo dizer aqui, e eu gostaria de sair um pouco desse mapa, interromper compartilhamento, é digno de nota que a gente não está querendo dizer que as operações deveriam ser realizadas com maior frequência nas áreas de milícia. Nós, do GENI, já chamamos atenção para a ineficácia das operações no combate ao crime, ou seja, mais operações não impliquem menos ocorrências criminais. No entanto, a gente sabe que essas operações ocasionam prejuízos aos grupos armados, porque resultam na apreensão de drogas, armas, dinheiro, e na prisão ou mesmo a morte de suspeitos. Então, quando a gente observa que a polícia reprime mais um tipo de grupo armado do que outro, a gente percebe certo favorecimento, o que é preocupante e pode estar relacionado à participação de agentes públicos nesses grupos criminais. Voltando aqui à apresentação de mapas, eu gostaria de entrar no quesito da atividade imobiliária, com base no cruzamento entre esses dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e os dados do mapa dos grupos armados. Como é que eu volto para compartilhamento de tela? Ali no share screen, de novo. Janela do aplicativo, compartilhar. Ok? Então, a gente entra agora no mapa 3, que é o do número de unidades legalizadas por região administrativa e as milícias na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode perceber que os territórios que estão, as regiões administrativas que estão com uma cor mais escura, no caso, Campo Grande, Jacarepaguá, Cidade de Deus, são regiões onde o grupo armado predominante são as milícias. Então, a gente, enfim, pode notar as unidades legalizadas que se referem a... não, isso aqui é no caso, vamos lá, unidades licenciadas primeiro, desculpa. Que as unidades legalizadas são um indicador de mercado imobiliário irregular. E no caso aqui das unidades licenciadas, que era esse mapa que era para estar aparecendo, a gente pode notar que Campo Grande, Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Jacarepaguá, são essas regiões administrativas que apresentam maior atividade imobiliária, com licenças de construção, parcelamento e etc. A gente sabe que o mercado imobiliário é uma das principais fontes de renda das milícias. Então, há uma série de pesquisas qualitativas e mesmo investigações da imprensa, reportagens jornalísticas investigativas, que mostram como o mercado imobiliário, ou seja, a grilagem de terra, o loteamento, construção irregular ou legal e ilegal de prédios, casas, centros comerciais, etc., por parte de grupos milicianos, sabemos que isso representa uma das principais fontes de renda, uma das principais bases econômicas desses grupos. Diferentemente do mercado de proteção, que é um mercado difícil de conhecer com base em dados, não existem dados oficiais sobre a extorsão praticada pelos grupos milicianos, mas sobre o mercado imobiliário nós temos dados muito bons. E a gente percebe que os territórios com uma atividade imobiliária muito intensa, com licenças da prefeitura, são territórios onde os grupos armados dominantes são grupos milicianos, inclusive uma sobreposição muito interessante, impressionante, preocupante entre as unidades do Minha Casa Minha Vida, que são esses pontos amarelos no mapa, e os pontos azuis que se referem às milícias, que nos leva a crer, a confirmar algo que já tinha sido dito por uma série de pesquisadores em campo, que realizam pesquisas em condomínios do Minha Casa Minha Vida, a percepção de que esses territórios, tanto o cadastramento das famílias beneficiárias, quanto a regulação, a gestão cotidiana desses condomínios,
está sob domínio de milícias. E, por fim, esse mapa 3, que se refere ao número de unidades legalizadas por região administrativa, mostra que as legalizações são um bom indicador do mercado imobiliário irregular, ou seja, da grilagem de terras, de construções irregulares que depois se beneficiam de leis que são, de alguma forma, lenientes com esse mercado de construção irregular e possibilitam a legalização posterior de determinados empreendimentos. Isso é, por exemplo, o que aconteceu na Muzema, que resultou naquela terrível tragédia. Ou seja, a gente percebe que os bairros onde há um número maior de unidades legalizadas também são aqueles em que o grupo armado predominante é a milícia. No caso, o que a gente quis chamar a atenção é que a gente pôde perceber que, de alguma maneira, o poder público beneficiou a expansão das milícias em detrimento de outros grupos. No que se refere ao mercado imobiliário, é claro que a gente tem que levar em conta o fato de que esses grupos, de que os fiscais da prefeitura encontram dificuldades na hora de fiscalizar construções irregulares, de embargar obras, etc., porque é muito difícil a atuação dentro do contexto desses grupos armados. Mas é importante porque muitas vezes a prefeitura é tratada como se não fosse importante no combate às milícias, como se isso fosse uma questão estadual e não municipal. E agora que as eleições se aproximam, é importante que a gente chame atenção para a prefeitura e para o seu papel na regulação do mercado imobiliário, que é fundamental para a reprodução das milícias. Eu acho que talvez eu já tenha me estendido bastante. Eu posso falar um pouco mais sobre a nossa pesquisa em resposta às perguntas que vão surgir. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Nossa, eu estou aqui tentando ainda assimilar essa quantidade de dados que você trouxe. Realmente acho que o debate vai ser muito bacana para a gente discutir um pouco mais desse tema que é tão fundamental e que você está trazendo dados muito importantes. Muito obrigado, Carol. Agora nós vamos ouvir a Cecília Oliveira. Ela é jornalista, atua, publica sua coluna semanal no The Intercept Brasil, muito interessada nos temas de segurança pública, direitos humanos e violência. Também é fundadora do Fogo Cruzado, que é essa plataforma que mapeia a violência armada e que se tornou uma das principais fontes de informação para a gente poder entender o cenário da violência e da segurança pública aqui no Rio de Janeiro e agora também lá em Pernambuco. Então, por favor, Cecília, você está com a palavra. Boa tarde, gente. É realmente importante a gente continuar discutindo, esse tema milícia, que está mais em voga de uns tempos para cá, mas que não é uma novidade, Eu acho que a gente nacionalizou o tema de 2018 para cá com a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, o tema ele extrapolou as fronteiras do Rio de Janeiro. Mas é bom que a gente frise também que não é um fenômeno, não é uma invenção carioca, não é um monopólio do Rio de Janeiro. A gente conhece ações de milícias em outros estados e que também ficam aí meio que apagadas dos noticiários, porque, inclusive, os olhos da imprensa vão sempre para o tráfico. O tráfico é a estrela dos noticiários da imprensa. E as milícias, inclusive por terem grande participação de agentes públicos de segurança, ficam ali meio encobertas, inclusive sob as vestes da legalidade, no sentido de um mal justificado para poder cumprir o bem, que é exterminar o tráfico. Inclusive, vale a gente lembrar que as milícias nasceram aqui no Rio de Janeiro especificamente sob essa aura da autodefesa comunitária contra esse mal maior que é o tráfico. Então, elas foram, inclusive, muito
muitos políticos passaram a mão na cabeça das milícias, dizendo que a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa dessa força-tarefa contra esse mal maior que é o tráfico, e aí elas foram crescendo, né? Foram crescendo, foram, inclusive, alçando outros voos, e aí a gente vê essa questão tanto da política, das eleições, né? Porque aí você vai ganhando esse espaço e as ambições vão crescendo, vem aí essa ambição política, mas também vem nessa esteira a ampliação do seu espectro comercial, e aí vem tanto a exploração de novos serviços para além do serviço primordial, que era a morte por aluguel, né? Ali vindo já dos grupos de extermínio, mas aí você vem com a exploração de toda e qualquer fonte de renda que possa ser explorada nessas áreas que são monopolizadas e pilhadas ao extremo por esses grupos. Então, vai desde a internet, que a gente conhece como Gatonet, mas também a exploração de serviços como a extração de areia, e aí a gente vê também essa questão que Carolina falou agora, que vai até a exploração dos investimentos imobiliários. Então, essa gama de serviços da milícia, e que são um grande gás para financiamento dessas atividades da organização, vão sendo ali exploradas, e a gente precisa pontuar isso muito bem na imprensa para que isso não seja tratado só como um desvio da função da função primária das milícias, que é garantir segurança, no sentido, né, da segurança privada, que já é um grande desvio da função primária das polícias. Muitos policiais têm empresas de segurança privada. Então, a gente precisa, como jornalista, e, claro, vou falar do ponto de vista do jornalista que está cobrindo essas questões durante um bom tempo, é que a gente precisa cobrir isso enfatizando mais a ilegalidade de toda e qualquer atividade desenvolvida por esses grupos, sem amenizar, né? Sem colocar uma vírgula, sem colocar um mas. A gente precisa realmente pontuar a gravidade da atividade desses grupos. Eu acho, inclusive, que a gente precisa pontuar aqui o trabalho da imprensa nessa cobertura, especialmente agora que está muito em voga a cobertura sobre milícias, no sentido de não usar eufemismos. A gente vê agora que tem ganhado a imprensa o uso, por exemplo, do termo narcomilícia, como se isso fosse uma nova fase desses grupos, e não que isso fosse a expansão desse trabalho, e também deixa margem assim para que, outro dia até comentei isso no Twitter, é como se isso deixasse margem para que a gente pensasse na velha milícia como uma coisa diferente. Até fiz aquele trocadilho o milícia raiz e a milícia Nutella, o que deixaria margem para que a gente sentisse, entre muitas aspas, né, uma saudade daquela milícia que resolvia os problemas relativos ao tráfico, por exemplo. Não é a milícia como um todo, como uma grande organização que tem, por exemplo, alianças com o Terceiro Comando Puro. Até porque não existe a milícia, grande instituição. As milícias, né, que funcionam como funciona o tráfico, são vários grupos, inclusive brigando entre si, discordando entre si de algumas ações, inclusive no que tange essa questão da aliança com o Terceiro Comando. Não é todo miliciano que concorda com essa aliança.
Então, a imprensa precisa dar esse nome correto aos bois, é milícia, era milícia antes, é milícia agora, e no que ela vir a se transformar, continua sendo milícia, mas se transformando como se transforma qualquer organização com o passar do tempo, inclusive porque vai identificando novas oportunidades de negócio. A gente vê, por exemplo, as oportunidades de negócio que o PCC teve e ampliou suas ações para outros estados, para outros países, foram diversificando os seus negócios, né? Inclusive infiltrando ali em negócios legais, como é a questão dos postos de gasolina, por exemplo. Então, assim, o PCC não deixou de ser tráfico, ele ampliou a sua vamos dizer, do ponto de vista do negócio, ele diversificou sua cartela de negócios, né? Identificou oportunidades de investimento e assim o fez. Então, a milícia também faz isso. E nós, como jornalistas, precisamos cobrir isso de forma extremamente crítica e sem cair nessa facilidade que nos é proposta pelas assessorias de imprensa do governo. Então, assim, olha, a Polícia Civil disse que é assim. A gente tem que ser extremamente crítico nesse sentido, até porque a gente sabe que quando a gente está ouvindo a polícia nos dizer alguma coisa, a gente está ouvindo que tipo de notícia? A gente está vendo que tipo de informação? A gente está sendo porta-voz de quem? Né? Então, os jornalistas precisam ser duplamente críticos nesse sentido, porque a gente sabe que a milícia vem do Estado. Então, assim, quando a gente ouve o Estado como assessoria de imprensa, a gente está ouvindo especialmente quem? Quem está plantando que tipo de informação? A gente está sendo usado? Essas informações todas precisam ser recebidas e repassadas de forma extremamente críticas. Né? Porque a gente não está mais cobrindo um assunto do tipo a polícia diz que o tráfico fez isso. Não, a polícia está falando de uma outra organização que tem policiais ali dentro sobre uma situação. Então, a gente precisa ser extremamente crítico nessa cobertura. Então, fica aqui esses poréns todos, especificamente sobre o papel do jornalista na cobertura das milícias e do crime como um todo, não só no Rio de Janeiro. A gente precisa, inclusive, lembrar que existe milícia em outros lugares, e eu acho, inclusive, extremamente importante a gente ter o Ayala aqui para poder pontuar essa coisa que não é monopólio do Rio de Janeiro, não é monopólio só de certas áreas, até porque essas situações referentes à ação de polícia especificamente são problema país afora, porque a gente não tem uma instituição que foi democratizada, né? Então a gente precisa colocar vírgulas sempre na cobertura jornalística sobre o tema. Obrigado, Cecília. Realmente, acho que você toca num ponto muito importante, que é a cobertura da imprensa, esses eufemismos, né, que a gente vê muitas das vezes, que acabam deixando mais complicada, né, a análise do problema e o melhor reporte, né, do tema, né, para a população, né, melhor confecção de material jornalístico. Realmente acho que esse é um ponto muito fundamental. Você já fez um pouco o adiantamento, né, da apresentação do Ayala. Eu também estou muito ansioso para ouvir o Ayala. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado, e ele contou um pouco da pesquisa dele lá em Belém do Pará. Eu acho que é algo muito importante. A gente tem que mostrar que esse é um caso que está cada vez mais se nacionalizando, está cada vez mais se vocalizando em outros rincões do país, em outros lugares, em outras metrópoles, e acho que o Ayala, enfim, vai trazer um pouco desse contexto das pesquisas que ele tem feito nos últimos anos. Obrigado, Ayala. O Ayala é professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará. Obrigado. Obrigado, Pablo, pelo convite, por intermediar. Obrigado à rede. Eu queria saudar meus colegas que estão na mesa hoje, queria poder abraçar a todos, mas infelizmente estamos distantes, mas essa ferramenta nos aproxima, pelo menos nesse debate aqui, e também na militância, que ela é extremamente importante nesse cenário tão conturbado. A minha fala, para tentar realmente seguir
a rixa, os critérios e cumprir os 10 minutos, porque eu tenho uma péssima mania de falar muito, falar os 10 minutos, mas vou tentar ser bem objetivo. Eu até agora fui contemplado com todas as falas, eu conheço a realidade do Rio de Janeiro, tive o prazer de ficar 21 dias andando pelo Rio de Janeiro e convivendo nas favelas, no Complexo do Alemão, na Rocinha, no Cantagalo, Pavãozinho, coletando informações, porque na época eu queria fazer essa aproximação com Belém. Bem, as milícias em Belém e no estado do Pará são muito mais recentes. A gente pode dizer, por exemplo, que esse termo narcomilícia, que a Cecília falou agora há pouco, que, de certa forma, tenta mostrar como se fosse um outro tipo de milícia, na verdade, é uma reconfiguração desses modelos de organização do crime, passando a enxergar outras possibilidades de lucro ou até mesmo tirar vantagem. Eu poderia dizer que Belém foi uma das primeiras cidades no Brasil onde nós podemos encontrar esse movimento, né? Porque a milícia ela só começa a ser divulgada pela mídia a partir do ano de 2007, mas ela já existia atuando na zona rural. Então, nós tínhamos grupos milicianos atuando na região do sul do Pará, por exemplo, no município de Marabá, que tratavam de questões ligadas ao conflito fundiário, atendendo os interesses de grandes latifundiários, de empresas mineradoras, por exemplo, na cidade de Paraupebas, onde atua, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Então, nós já tínhamos milícias que atuavam nas zonas rurais do estado do Pará, nesse caso, vinculadas, por exemplo, à questão da mineração, do garimpo ilegal, ou até mesmo a questão dos latifúndios, e com a presença de agentes da segurança pública. Em Belém e nas outras cidades da área urbana, quando esse fenômeno acontece, ele acontece vinculado, como aconteceu no Rio de Janeiro, claro, a uma estratégia voltada para a questão da segurança pública, sobretudo considerando, por exemplo, uma crise institucional que o Estado vinha passando em relação a essa demanda, essa agenda da segurança pública, que fez com que, por exemplo, todo o discurso apresentado por alguns programas televisivos aqui de Belém, eles passassem indiretamente e diretamente a dar apoio para esse tipo de organização. Então, surgiu aqui os chamados heróis do povo, os chamados justiceiros, que, na verdade, eram grupos que continham a participação de agentes de segurança pública, agentes do Estado, nativo ou não, que passaram a prestar serviços para comerciantes em áreas periféricas de Belém. E aí eles acabaram entendendo essa dimensão política sobre esses territórios nos quais eles estavam atuando e começaram a se organizar. E aí a grande questão que em Belém, por exemplo, quando a milícia nasce, mais especificamente no bairro do Guamá, que é o bairro mais populoso de Belém, com 109 mil habitantes, que fica no entorno da nossa universidade pública, no caso aqui a Universidade Federal do Pará, eles não nascem para criar um clima de conflito direto com o tráfico e expulsar os traficantes. Pelo contrário, eles mantêm a atividade do tráfico, mas, por outro lado, eles passam a extorquir traficantes, estabelecem uma lógica de necropolítica perversa aqui, onde o racismo imperou durante muito tempo. Então, era muito perigoso durante um período aí atrás a gente ser pego no meio da periferia tarde da noite, de madrugada, por exemplo, porque o famoso carro prata, ele passava e cometia execuções e quase sempre a polícia não dava continuidade nas investigações. E aí a gente viu um racha a partir do momento que um dos líderes dessa milícia é assassinado no ano de 2014. Foi quando a imprensa resolveu notificar a ideia de que, de fato, existia uma milícia em Belém, porque eles cometeram 28 assassinatos no período de 3 dias, depois da morte dessa liderança, que era um cabo da reserva da Polícia Militar. No caso, ele era da Ronda Tática Metropolitana, que é um tipo de polícia especial que tem aqui no Pará. E, a partir daí, passou-se a ter uma CPI, no qual eu fiz parte, junto com o deputado do PT, Carlos Bordalo, e mais um grupo de pessoas que ajudaram. Nós elaboramos uma CPI, e nessa CPI, vários relatos, investigações que nós coletamos, nós identificamos, inclusive, vários grupos espalhados em outros municípios do Pará. Então, nós tínhamos, na época, já organizados aqui em Belém, uma milícia, por exemplo, na cidade do município de Igarapé-Miri, que fica no Nordeste paraense, onde essa milícia ela foi diretamente organizada e articulada pelo ex-prefeito da cidade, que era muito conhecido na época, era uma espécie de xerife do município, inclusive até a oposição não temia esse sujeito, foi preso depois da CPI, com a presença de
policiais civis, policiais militares, agentes do bombeiro, o mesmo esquema de organização, um grupo de extermínio muito forte lá, nesse município. Depois identificamos uma outra milícia na cidade de Ananindeua, na região metropolitana, onde essa milícia passou a ter também relação com o setor imobiliário, se apropriando, inclusive, de projetos do Minha Casa Minha Vida. Alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, uma operação do governo do Estado acabou retirando essa milícia dessa localidade, mas eles migram para outras ocupações, outros projetos de Minha Casa Minha Vida. Vários aqui na região metropolitana vêm recebendo influência ou do tráfico de drogas ou de grupos ligados à milícia da segurança privada, que estabelece todo aquele código de organização, etc. e tal. Uma milícia também, por exemplo, na cidade de Castanhal, da região metropolitana, essa milícia era formada por agentes da Guarda Municipal. Esse ano de 2019, ano passado, na verdade, 26 agentes dessa Guarda Municipal da cidade de Castanhal, na região metropolitana, foram presos por envolvimento com esse grupo miliciano naquela cidade ali da região metropolitana. E, claro que em alguns bairros de Belém, além das milícias, o tráfico de drogas. Agora, foi interessante que, depois de todas essas informações, e aí a gente passa a tentar investigar com mais força o movimento, e naquele momento eu estava mais preocupado em tentar entender essa dinâmica de metamorfose desses grupos, e nós conseguimos identificar mais ou menos aqui 4 grupos milicianos. Um grupo de milícia ainda vinculada à segurança privada, que ela não se desfez, houve mudança de governo, mas o que acontece? Nós temos mudanças de sujeitos ou de atores, como vocês preferirem definir, que passam a se articular e organizar outro modelo de milícia e com outro modus operandi mais estratégico. Uma milícia ligada ao transporte alternativo, que essa é muito forte aqui em Belém, essa tem uma influência política e uma influência econômica também, porque banca candidatos a vereadores, banca candidatos a deputado estadual, federal, e eles não recebem nenhum tipo de intimidação que envolve, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Trânsito, por exemplo, enfim. Eles cometem acidentes de trânsito e fogem do local e ninguém vai atrás, enfim. As pessoas aqui em Belém têm medo dessa milícia do transporte alternativo. Uma milícia vinculada aí ao narcotráfico, diretamente, da extorsão, que a gente poderia chamar, inclusive no livro que eu ia lançar no Itaú Social em abril desse ano, mas por conta da pandemia, foi suspenso. O nome do livro é Periferia sob Vigilância e Controle, pela editora Morula, com incentivo do projeto Uniperiferia. Eu falo um pouco sobre a narcomilícia, o nascimento, o surgimento dela e como ela começa a se organizar e se estruturar, não do ponto de vista econômico apenas, mas também politicamente. Esses grupos têm representações políticas. E uma milícia do contrabando. Então, nós temos 4 grupos. Essa do contrabando, ela trabalha com toda a articulação de chegada, de entrada do contrabando de origem chinesa, em grande parte, até a distribuição no comércio, enfim. Tem toda uma articulação, uma organização espacial que é muito forte, que também envolve o serviço de agiotagem. Belém, por exemplo, nos últimos anos, os homicídios relacionados à questão da agiotagem, que a gente chama de acerto de conta também aqui, cresceram de forma significativa em um elemento, por exemplo, que ainda é pouco estudado aqui, pouco observado pelo Sistema de Segurança Pública aqui do Estado do Pará. Para resumir a minha fala, nós temos hoje uma complexidade desse movimento no Estado do Pará e na Amazônia, porque nós temos também hoje uma necessidade de tentar fazer uma relação entre o crime organizado na Amazônia com os crimes ambientais, porque nós temos empresas mineradoras, por exemplo, no Pará, que tem articulação com grupos milicianos para intimidar lideranças de movimentos sociais, lideranças de comunidades que serão atingidas pelos grandes projetos, como nós temos também aqui em Belém, por exemplo, grupos que têm vinculação direta com agentes importantes que estão fazendo parte da Assembleia Legislativa do Pará, ou das câmaras de vereadores, ou até mesmo a nível federal, com representatividade a nível federal, aí, com seus deputados federais que defendem esses grupos aí em nome da segurança. Enfim, então é mais ou menos isso que a gente está vivenciando hoje, aqui na cidade de Belém, em relação a esse tema. Espero ter contribuído e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com vocês. Obrigado.
Nossa, Ayala, perfeito. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, contando um pouco. Eu fico muito impressionado, né? Como o Pará e o Rio de Janeiro tão longe geograficamente, mas como o fenômeno tem muitas semelhanças, né? Você falou do carro prata, e eu lembrei do vídeo que a Cecília divulgou essa semana, na semana anterior, sobre o carro da linguiça, que seria o referente aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Esse carro com matadores, né, ligado a todas essas histórias de morte, né, em algumas regiões do Rio. E também quando você fala dos 4 grupos de milicianos e fala muito sobre o grupo ligado ao transporte alternativo, eu me lembro claramente do livro do Bruno, quando ele traz toda a discussão do início da milícia ali em Campo Grande, né, muito ligado também ao transporte alternativo. Realmente é algo que enfim, o diálogo é muito profícuo e dá para a gente fazer um bom debate com os dois fenômenos, né? Mas eu vou deixar o debate e a reflexão e as perguntas para os nossos 2 comentaristas, que são meus companheiros da Rede Fluminense de Pesquisas. Queria começar ouvindo o Paulo Bahia, que ele é sociólogo e cientista político da UFRJ, e vai falar um pouco sobre as apresentações, trazer alguns elementos de reflexão, e também pode adereçar perguntas para os nossos convidados. A gente já recebeu algumas perguntas, eu já registrei aqui, se você quiser, que está assistindo a live, mandar perguntas, pode mandar, que eu estou atento, e no final, quando a gente fizer a última rodada de falas, a gente vai endereçar algumas perguntas para os nossos convidados. Paulo, por favor. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado pela dinâmica da mediação. Fico feliz em ver o Bruno, rever Carolina, tão querida, conhecer a Cecília, conhecer a Ayala e estar com Paula, que é a minha companheira de muitos anos de UFRJ, de docência na UFRJ. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Bruno e cruzando com o trabalho que a Carolina apresentou. Achei importante essa visão estrangeira que você traz, né, sobre o Rio de Janeiro e a ideia de que a vinculação de Jair Bolsonaro com essas questões ligadas à milícia é uma vinculação ideológica. Você expressa isso no livro e isso ganha se nacionaliza na eleição. Falando um pouquinho sobre isso, eu queria fazer um recorte em cima do trabalho que eu tenho feito nesses últimos 2 anos, que é sobre a tutela do voto, criminalidade e violência. Nós temos um recorte claro, a partir da eleição municipal de 2000, em que representantes disso que nós passamos a chamar de milícia entram no poder municipal. E em 2002, nós temos a chegada à Assembleia Legislativa do Flávio Bolsonaro, na sua primeira eleição, e o Flávio Bolsonaro ele é porta-voz de todas as demandas lícitas e das demandas ilícitas dos agentes públicos da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então, pegando isso, você tem um longo histórico na cidade do Rio de Janeiro de uma vinculação entre o poder público e esse submundo, este mundo do crime. Tem um colega nosso, no NetVu, trabalhando especificamente uma figura que eu considero chave para entender muito do que está acontecendo hoje, que é o Toninho Turco. O Davi está fazendo um belíssimo trabalho sobre isso, que mostra a relação direta com o poder legislativo, com os poderes legislativos do Estado e do município, e, ao mesmo tempo, como que esse controle do poder legislativo ele se espalha no controle das diversas agências públicas dos municípios da região metropolitana, e que o Bruno apresenta bem essa dinâmica com a fala universal de Bolsonaro, porque até então você não tinha essa universalidade na fala. Você tinha milícia, você tinha um aqui, outro ali, você identificava alguns no parlamento municipal, alguns no parlamento estadual. A Carolina, quando traz os dados que eu tive
a chance de ler ontem à noite, ela materializa essa questão, cruzando exatamente nessa primeira análise mais fina que ela faz com a questão das operações policiais, mas cruzando esse vínculo da ação dos grupos armados com o poder público. E como que os grupos que têm uma vinculação mais afinada com o poder público, eles podem ganhar a concorrência em relação a outros grupos que não são tão afinados com o poder público, que funcionam na base do arrego, de pagar proteção, o que é uma coisa mais velha, depois do que aconteceu dos anos 80 para cá. Então, pegando isso, eu quero chamar a atenção que, ouvindo a fala do Ayala sobre Belém, sobre um estado aqui do lado, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem uma experiência dramática em relação ao controle total do poder executivo estadual e como que esse poder estadual ele dominou as ações do executivo. Ainda existe algo não dito, que a greve recente dos policiais militares do Espírito Santo mostra isso. A greve dos policiais militares no Ceará é indício disso. É indício dessa nacionalização, tão bem percebida pelo Bruno. Não que localmente já não existisse, eu estudando eleição, eu senti muito essa presença na campanha extraordinária de 2017 do Estado do Amazonas, em que esses grupos estavam muito ativos, e o resultado se refletiu na eleição de 2018 com a eleição do governador atual. Então, a fala da Cecília é uma fala de alerta importante, no sentido de que, se nós temos vinculações com o poder público, nós temos que ter cautela em relação à fala do poder público. E eu fico com uma certa tranquilidade de falar isso, na medida em que eu já estive dos dois lados do balcão, não só como professor, pesquisador, mas também já fui uma autoridade pública estadual, em 3 momentos diferentes, em que você tem que, como você vê, essa imbricação está presente e como há a manipulação do discurso oficial para numa proteção corporativa. Então, a fala da Cecília é um alerta, não apenas para os jornalistas, é um alerta para todos nós, porque isso também cabe uma reflexão sobre a produção de dados oficiais. A questão da produção dos dados oficiais, ela fez com que esse movimento que a Rede Fluminense está trabalhando bem, começasse a operar. Aí eu caio na questão não só das plataformas, que foi cruzado, como na plataforma do Disque Denúncia, são plataformas que produzem dados públicos da qual você pode fazer esse tempero com os dados oficiais. Eu queria ouvir um pouquinho mais o Ayala, que eu conheço pouco dos dados que ele apresentou, e ouvir do Bruno um pouquinho mais essa percepção que me chamou muita atenção de um discurso ideológico do Jair Bolsonaro que conseguiu galvanizar, que conseguiu coagular esse sentimento já presente na população. E saber da Carolina desdobramentos, na medida em que ela fala, eu li como texto preliminar e ela fala como texto preliminar, quais os desdobramentos para além das ações policiais. Que tipo de desdobramento nós vamos ter também em relação não só à questão do uso do solo imobiliário, mas da questão dos transportes e da questão dos alvarás do comércio. Como é que isso vai funcionar? Eu fico por aqui, senão eu falo muito.
Obrigado, Paulo. Acho que você coloca uma questão muito importante de produção de dados. Acho que é fundamental, né? Porque quando a gente sabe, né, que a milícia é o Estado leiloado, né, é muito claro que não vai se produzir dados para, enfim, dar um cenário mais acurado dessa situação, né? Acho que realmente iniciativas como Fogo Cruzado e outras que procuram mapear essa questão criminal no Rio de Janeiro e em outros estados são muito relevantes para a gente conseguir fazer esse mapa mais amplo, né, da situação. Agora eu queria dar a voz à Paula Poncioni, professora da UFRJ, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai também fazer suas reflexões sobre as falas dos convidados. Paula, por favor. E da rede. Exatamente, da rede. Bom, boa tarde a todos e a todas, aos colegas que estão conosco aqui, na mesa e na audiência. Bom, estar nessa mesa desse ciclo, né, de apresentações que a rede promoveu tem vantagens e desvantagens, né? As desvantagens é que provavelmente eu vou repetir algumas reflexões que foram feitas, e a vantagem é poder associar o que hoje foi apresentado com o que anteriormente foi discutido, né? Bom, hoje aqui a gente tem diferentes pesquisas sobre o assunto, né? E o assunto é esse tipo de grupo armado ilegal, né? Chamado milícia. E a gente tem esses diferentes olhares também tomados por diferentes formas, né? Bom, o fenômeno, como muitos já colocaram, não é novo, tem características em comum com outros grupos, como grupos de extermínio e jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? O Ayala hoje traz um testemunho, né, que Cecília também colocou, que não é milícias não é um fenômeno absolutamente característico da sociedade carioca, né, daqui, mas que se nasce aqui, está se espraiando, né, pelo país. E o que me parece extremamente importante é que levantar aqui é que essas diferentes pesquisas têm diversificado as fontes de dados e formas de abordar esse fenômeno. Com isso, tem possibilitado novos olhares e leituras sobre o assunto desde a sua emergência, principalmente por intermédio daqueles que estão, de alguma maneira, ou foram, de alguma maneira, afetados pela lógica de atuação das milícias, né? Já foram ouvidos moradores, professores, policiais, Ministério Público. Bruno inova trazendo entrevistas com os atores diretamente envolvidos com as milícias, suas trajetórias, enfim. E o que se pode depreender desses estudos é que há, pelo menos sob o meu ponto de vista, um núcleo duro aí, né? A lógica do lucro, que hoje, inclusive, se revela, né, em consórcios diversos, inclusive com narcotraficantes, né, que, como Cecília colocou, já foi anteriormente uma bandeira de combate das milícias, e a maneira de operar, que é pela extorsão, coerção, ameaça. E José Cláudio colocou na última sessão alguma coisa que foi bastante impressionante, que é impingindo o sofrimento, né? Bom, essas pesquisas revelam também que a atuação das milícias tem ido para muito além dos serviços tradicionalmente prestados, luz, gás, transporte, segurança e mesmo o justiçamento, né? Hoje estão, e com cuidado para não se fazer generalizações, em templos religiosos, no setor imobiliário, como traz a pesquisa que Carolina Grilo apresentou, e também na política, com diversas candidaturas para as eleições municipais. Essa ampliação dos tentáculos das milícias coloca para todas nós
pesquisadores, jornalistas, organizações policiais, ou seja, Estado e sociedade civil, o desafio de aprofundar e aprimorar o conhecimento e análise desse fenômeno, que também já é, como foi colocado, se constitui um quadro gravíssimo e a segurança pública e, sobretudo, uma ameaça à democracia, né? Por tudo isso, merece atenção, portanto, os resultados das pesquisas, que desvelam o fenômeno, analisando e problematizando as muitas variáveis que compõem hoje as chamadas milícias, com vistas a dar insumos para a intervenção dessa realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, a gente faz algo realmente que é muito pouco feito aqui, né, que é esse diálogo entre pesquisadores, academia, universidades, centros de estudos, com outras pesquisas do Estado, por exemplo, né, que poderia propiciar não só a troca de dados, mas de informações, de análises entre esses diversos atores responsáveis por produzir dados, né? Analisá-los e intervir através de políticas públicas para mudar uma realidade, né? No caso, essa realidade de coerção, de ameaça, de extorsão e de sofrimento de grande parte da população em diferentes localidades do Rio de Janeiro e de outros lugares do país e, bom, se a gente pensar em grupos armados ilegais fora do país. Esse seria, sem dúvida, um grande ganho para a sociedade como um todo. A possibilidade de conhecer a complexidade do fenômeno de forma a possibilitar uma intervenção séria e responsável, orientada pelo conhecimento produzido sobre o problema, que não diz respeito só à questão da insegurança pública, e eu estou colocando insegurança pública de alguns, mas tem a ver com, e cada vez mais, né, com o direito à segurança pública de todos. Eu diria mesmo que, no sentido mais amplo, tem a ver com segurança pública como direito de todos, né? Tem a ver com democracia. Então, pensar hoje milícias, publicar relatórios de pesquisa, pesquisas jornalísticas, pesquisas sociais, são absolutamente necessárias e seria realmente muito interessante que pudéssemos fazer essa troca, entendendo que nós temos uma intencionalidade, que é a intencionalidade da segurança pública para todos, que essa intencionalidade tem a ver com um bem comum, né? Então, eu fico por aqui, eu agradeço a todos, né, pelas apresentações, e a ideia é um pouco o que João Trajano coloca, né, nesse quadro sombrio, e um pouco o que Jaqueline coloca, né, sem ser poliana, a gente ter a possibilidade de alternativas. E eu não vejo outra alternativa que não seja produção de conhecimento para a gente poder analisar e problematizar a realidade que a gente quer mudar. É isso. Muito obrigado, Paula. Realmente, acho que é isso, né? O caminho é esse, produção de conhecimento, para que a gente realmente possa superar, né, esse momento sombrio que a gente está vivendo, né, enquanto nação. E aí eu peguei algumas perguntas, tá? Acho que vale a pena vocês também, né, os convidados, se quiserem reagir a algumas das intervenções e comentários do Paulo Baia e da Paula Poncioni, fiquem à vontade. A gente tem muitas perguntas que vieram no chat do YouTube. Eu separei em 3 blocos. Tem uma de contexto, e estão perguntando, por exemplo, se existe um processo de milicianização a nível nacional. Eu acho que é um pouco do tema, né, da nossa live hoje. Perguntam também se com a chegada do Bolsonaro ao poder esse processo aumenta, e se tem alguma relação com a ação das milícias na Bolívia. Então, também acho que
cada um pode pegar o que fique mais confortável para comentar. O Matheus Demétrio pergunta sobre a situação das milícias no sistema prisional do Estado, se já é possível traçar algum retrato sobre a atuação delas dentro dos presídios. E também, Bruno, aí endereçado para você, pediram para que você comentasse um pouco sobre a sua teoria sobre as mortes de Marielle Anderson. Inclusive hoje, né, saiu uma matéria na época mostrando que testemunhas que presenciaram o assassinato de Marielle Anderson foram negligenciadas pela investigação. Então acho que seria legal você comentar um pouquinho, estão muito curiosos com relação a essa questão. E mais para a Carolina Grilo, também baseado na apresentação que ela fez, se é possível detectar correlação entre o crescimento de grilagens e a expansão de fundos imobiliários, e se esses fundos poderiam ser meios de lavagem de dinheiro das milícias. E também perguntaram se é possível detectar a participação de empresas privadas no setor de construção no negócio imobiliário das milícias. Agora, a outra pergunta que veio agora, caso o Estado do Rio de Janeiro perca a ação do STF dos royalties do petróleo, e isso afete a cobertura policial em nosso Estado, corremos o risco de uma explosão das milícias, ou seja, de diminuição do policiamento poderia levar ao aumento dessa oferta de segurança privada, né, por meio de milícia. Então, são essas perguntas, são muitas, fiquem à vontade, cada um dos convidados vai ter 5 minutos para reagir a elas e também fazer as suas declarações finais. Agora passo a palavra para o Bruno Paes Manso. Eu vou ficar aqui em duas para todo mundo poder falar e para não eu tomar muito tempo e ficar dentro dos 5 minutos. Sobre o processo de nacionalização das milícias, acho talvez que eu quero entrar um pouco por aí, até pelo trabalho que a gente faz no Monitor e na rede de observatórios, né? No trabalho do Monitor, em especial, a gente vem identificando, e junto com as secretarias de segurança pública das 27 unidades da Federação, o acompanhamento das mortes produzidas em ação da polícia, né? E são 3 anos de recordes consecutivos, né? 2018, 2019 e agora 2020, mesmo durante a pandemia, o Brasil nunca registrou tanto número de mortos em ações da polícia. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, que é uma polícia muito violenta, sempre foi das mais violentas do Brasil e do mundo, inclusive hoje, 30% das mortes em São Paulo são praticadas pela polícia. Essa polícia é a 14ª do Brasil, para vocês terem a ideia que existem 13 polícias mais violentas que a paulista, que é muito violenta. E o que me parece, aí dentro do que a Cecília falou e do que a gente tem conversado, é que a violência policial acaba sendo um dos sintomas do descontrole dos governos sobre suas polícias. E quando esses dados de violência policial são muito altos, significa que a fragilidade dos controles dos governos sobre as polícias está grande, e o que a gente tem visto historicamente, no livro aborda isso, mas, enfim, várias pessoas têm discutido isso ao longo do tempo, é que policial violento que mata, e essa carta branca, essa tolerância ao homicídio da polícia, permite que o passo seguinte ele use essa carta branca, esse passe livre para matar, para ficar rico e para ganhar dinheiro com o crime. Desde o Fleury, do Sérgio Paranhos Fleury Filho, dos Esquadrões da Morte, em São Paulo e no Rio, até os grupos de extermínio na Baixada, eles passam a ganhar dinheiro e ganhar dinheiro no crime a partir desse passe livre que eles têm para matar. Então, a violência policial e o crescimento da violência policial no Brasil é um dos sintomas da semente das milícias se fortalecendo. A gente precisa prestar atenção, que esse é um dado muito importante que a gente precisa prestar atenção. Sobre o caso da morte da Marielle e do Anderson, eu não diria que eu tenho uma teoria sobre isso, eu tentei entender um pouco as investigações, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, e que pelo menos eu não tinha essa ideia pré-concebida quando eu fui tentar entender esse caso, é que a minha primeira sensação, vendo de fora, é que tinha sido um crime muito bem feito, com poucos rastros deixados, que nos primeiros meses não vieram informações à tona. E, a partir do momento que 2 supostos autores são falsamente implicados, que é o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica, acusados de serem os
dos autores do crime, mas era uma acusação falsa, o Orlando Curicica começa a contar as coisas e coloca a boca no trombone contando que esse caso da Marielle tinha 3 ou 4 grupos evidentemente suspeitos, que eram grupos de matadores especializados, uma espécie de pistolagem 2.0 que existia há 10 anos no Rio, usando as mesmas armas, os mesmos tipos de procedimentos, até a rajada era parecida. E o Orlando Curicica, quando dá esse depoimento, e é ouvido pela Simone Sibiglio, que é a promotora do GAECO que entra nas investigações, surge, inclusive, o nome do Rony Lessa pela primeira vez, né? E aí, a partir daí, começa a se desenvolver as investigações, e aí não tem mais como voltar atrás. E a própria Simone Sibiglio e o Luiz Antônio Aires, que é um promotor de Santa Cruz, falam isso. Um dos grandes desafios aí da investigação é que ele vem sendo feito contra criminosos que conhecem os caminhos da investigação. Eles sabem trabalhar com contra-informação, eles sabem como despistar a polícia, porque eles sabem embuchar falsos autores do crime por serem envolvidos diretamente nesse processo, né? Então, esse depoimento do Orlando Curicica, essa história do crime, da ligação dos matadores profissionais especializados com o jogo, com as maquininhas de caça-níquel, com os grupos de operações policiais especializados, tudo isso para mim foi muito interessante entender. E também outra coisa, talvez que eu tentei colocar, que não é uma afirmação, mas é uma pergunta, me causa muita estranheza o fato da Marielle e do Anderson terem sido mortos um mês depois da intervenção. Porque como o Inácio Cano já tinha escrito, né, depois da CPI das milícias, as milícias passam a atuar no sapatinho, né? A visibilidade atrapalha o lucro e atrapalha a ação dos milicianos. Então eles percebem que discrição é fundamental para ganhar dinheiro. Quando a intervenção começa, que as Forças Armadas estão aqui no Rio de Janeiro, todos os olhos da imprensa estão voltados ao Rio, não faria sentido para esses criminosos pragmáticos matarem naquele momento, porque isso historicamente no crime no Rio já se consolidou. Olimpíada, Copa do Mundo, desde a Eco 92, a gente vai dizer, que eles percebem que é momento de retrair para voltarem a agir depois. Então o fato de ter agido um mês depois da intervenção me coloca o ponto de interrogação, que eu achei que foi pouco debatido, mas isso, assim, é que existiria algum motivo político para você causar algum tipo de fragilização à intervenção e às Forças Armadas naquele momento? A gente sabe que o Exército ficou muito bravo e muito indignado, o Mourão e os militares chegaram a se manifestar publicamente de que um governo apontado por esse grupo como corrupto, que era o governo Temer, iria usar as Forças Armadas para ganhar cacife para a eleição de 2018. Então havia essa linhadura e esse grupo que depois assumiria o poder, não, a gente é fato, né? Mas entre a linhadura e esse grupo que depois assumiria o poder, uma indignação quanto ao uso das Forças Armadas por um governo corrupto para tentar ganhar cacife eleitoral. Não estou dizendo que houve algum tipo de planejamento, mas será que os assassinos da Marielle poderiam ter tomado a iniciativa e falar, vamos criar uma confusão para desmoralizar esses militares que estão agora fazendo intervenção no Rio? Será que passou isso pela cabeça de alguém? Será que havia algum tipo de motivação política nesse crime da Marielle um mês depois da intervenção? É uma pergunta que eu acho que merece ser feita, e apesar de não haver indícios, as investigações ainda não acabaram sobre o mandante e sobre os motivos, né, do mandante ter encomendado as 2 mortes. É uma pergunta que merece ser feita. Eu já deixo aí a minha vez e passo para o seguinte. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vou passar rapidamente para a Carol. Obrigada, queria agradecer pelas perguntas, pelas questões colocadas pelo Paulo e pela Paula e também no chat. Eu gostaria de começar pelo final. A professora Paula enfatizou a importância da segurança pública como um direito de todos, como algo essencial para a democracia. Um pouco com base no que a professora Paula falou, eu gostaria de lembrar de algo que eu aprendi com o professor Luiz Antônio Machado da Silva, que infelizmente não está mais com a gente, perdemos ele esse ano, que
Boa parte das pesquisas do Machado estiveram sempre preocupadas com a ação coletiva dos moradores de favela, de bairros periféricos, e com a importância dessa ação coletiva. E justamente o interesse dele se voltou para a violência quando percebeu que a atuação desses grupos armados que exercem controle territorial cerceia a possibilidade de atuação política coletiva dos moradores de favelas e periferias. Então, os movimentos sociais, as associações de moradores, enfim, as formas de organização popular para reivindicar direitos, para denunciar violações, são cerceadas, sim, pela atuação desses grupos. No caso das milícias, a gente observa isso de maneira bastante clara, com um cerceamento às campanhas políticas em territórios de milícia. Apenas os candidatos das milícias podem fazer campanhas em determinados territórios, e isso é uma ameaça muito grande à democracia. E a partir um pouco desse comentário, eu gostaria de desembocar numa resposta à questão que me foi colocada pelo professor Paulo Bahia, que foi meu professor na graduação, se refere aos desdobramentos da questão do uso do solo, do alvará dos comércios, dos transportes e etc., das diferentes formas de regulação de mercados essenciais, né, de serviços essenciais urbanos, de como que apontamentos a nossa pesquisa traz para essas questões. É importante lembrar que boa parte, né, desses serviços são regulados pela prefeitura, em boa medida, não totalmente, transporte interurbano, não é, no caso, a prefeitura quem vai regular, mas é importante conectar com isso que eu acabei de falar sobre as demandas por parte dos moradores. Nunca nada vem de graça. Sempre a população de favelas e bairros periféricos precisou se organizar para reivindicar coletivamente o acesso à moradia, a saneamento básico, a transporte de qualidade, segurança e todas as outras, mesmo para a luz chegar, para a água chegar, para tudo isso, os moradores de favelas e bairros periféricos precisam se organizar. Então, nesse sentido, isso eu falo mais seguramente enquanto uma das coordenadoras do GENI, não posso responder e falar em lugar dos pesquisadores do Observatório das Metrópoles, mas a gente, no GENI, nós temos um compromisso com a produção de conhecimento qualificado para instruir o debate público, com a intenção de informar, de oferecer dados que possam facilitar, que possam ajudar nessa mobilização política por parte desses movimentos sociais, das associações de moradores, daqueles que queiram reivindicar junto ao poder público os seus direitos. E então, eu acho que, por mais que, é claro, eu também gostaria muito que os nossos resultados de pesquisa influenciassem as tomadas de decisão dos gestores públicos, das autoridades públicas, dos formuladores de políticas públicas, mas a gente sabe que é mais efetivo informar o debate que ocorre na imprensa e o debate liderado por movimentos sociais, que são eles que vão reivindicar e pressionar as autoridades públicas para que os transportes sejam regulamentados da melhor maneira, para que a questão da moradia seja para que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal lidem com a questão da moradia da melhor maneira. E uma série de medidas são necessárias, quando a gente observa que um programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, que tem uma importância muito grande, quando a gente observa aqui no Rio de Janeiro, as milícias se apropriaram disso, isso é muito grave, isso precisa de investigação, isso precisa de uma atuação em coordenação com diferentes instâncias, né, do poder público. Respondendo a algumas perguntas do chat, eu gostaria de falar sobre a questão primeiro da milicianização com o bolsonarismo, que relação que isso possui. Muito me preocupa com as interferências que têm ocorrido nos instrumentos de investigação no estado do Rio de Janeiro, quando algumas investigações aproximam grupos milicianos de familiares e parentes do presidente da República. Eu acho que é muito importante que isso seja investigado, nada pode ser afirmado antes das investigações chegarem a alguma conclusão, mas é muito importante que o governo federal não intervenha no que está acontecendo, não intervenha no Ministério Público Estadual, não intervenha nas polícias federais, enfim.
Eu tenho só 1 minuto, mas com relação às milícias no Brasil e na Bolívia, não há uma relação direta, mas isso traz uma questão importante, observar que formas semelhantes de atuação aparecem em diferentes países latino-americanos. Isso nos leva a crer que há uma semelhança entre a maneira como o Estado se relaciona com as populações aqui na América Latina, algo que vem de uma herança colonial, de uma relação em que os interesses públicos e privados estiveram sempre misturados, então é algo para a gente chamar a atenção, é algo que é estrutural do país, e por isso não me surpreende que em outros estados formas de organização semelhantes à milícia do Rio de Janeiro estejam surgindo, porque isso é um problema estrutural dos controles sobre a polícia e da maneira da reação, da forma de controlar populações e territórios, que é uma forma bastante colonial, é uma forma que não reconhece a cidadania de todos. Por fim, só para não tomar demais o tempo, com relação à questão dos fundos imobiliários, eu não sei, eu não saberia responder essa pergunta, porque a nossa pesquisa ainda não chegou nesse ponto. Obrigado, Carol. Eu vou mudar um pouquinho a ordem e vou pedir para o Ayala falar um pouco sobre, enfim, as perguntas que foram trazidas pelos espectadores que estão agora no YouTube ao vivo e também reagir, caso queira, aos comentários que foram trazidos por Paula e Paulo durante o momento dos comentários. Ayala, por favor, 5 minutos. Seu microfone está mutado, Ayala. Bem, obrigado. Eu vou tentar fazer um comentário em cima do que o Paulo falou e algumas questões mais gerais sobre essa ideia de se compreender, por exemplo, se existe um discurso ideológico, se nós conseguimos perceber um discurso ideológico a partir do bolsonarismo que tem uma influência direta na construção de milícias de outras regiões. Eu pegando o exemplo do estado do Pará. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento desse movimento, não só vinculado à capital, mas também às cidades do interior, uma interiorização desse fenômeno vinculado a grupos políticos, a partidos políticos, com apoio de lideranças políticas que hoje têm representatividade, porque ocupam o cargo de deputado federal, porque vieram da segurança pública, e que foram também grupos que grupos políticos tentaram organizar a criação de um partido político chamado Aliança Nacional pelo Brasil, que vocês devem ter ouvido falar que não conseguiram criar a tempo, né? Então, esse discurso vinculado à ideia da segurança pública, à ideia da necessidade de se defender, a ideia do bandido bom, bandido morto, enfim, todos os discursos, as práticas discursivas que legitimam atos violentos que atingem, sobretudo, a periferia, né, que são discursos que também criminalizam a pobreza, eles tornaram-se um fenômeno nacional, porque também, quando eu estive em Recife, eu percebi muito isso. Para entender que, por exemplo, aqui em Belém, o índice de aprovação do Bolsonaro é de 55%, segundo a última pesquisa. E aqui em Belém ele ganhou, ele foi mais votado do que o segundo candidato naquela época lá, o Haddad. Enfim, isso é uma questão preocupante, né? Enfim. Outra questão também importante que eu quero destacar sobre esse fenômeno da milicialização, nome difícil, milicialização, que vem acontecendo no Brasil. A gente tem hoje um projeto político que apresenta uma ideia universal de verdade, uma ordem social hegemônica, que é essa ordem do necrocapitalismo ou do necroneoliberalismo. Portanto, negros, indígenas, populações LGBTQ+, quilombolas, enfim, esses grupos aí, em nome do progresso, do desenvolvimento, eles são considerados matáveis. É aí que estabelece uma lógica de um governo bionecropolítico, que eu chamo aqui. Nesse caso, para se pensar a proposta do Bolsonaro, né? Sobre essa presença de milícias nos presídios. Bem, quando eu comecei a estudar o sistema carcerário do estado do Pará, e eu acredito que é uma coisa que talvez a gente possa encontrar em outros presídios de outros estados também, é que nós temos muito mais hoje uma divisão dos grupos, a Camila e o Bruno têm informação sobre isso, dos presídios que detêm grupos do crime organizado, Comando Vermelho e PCC disputando, né? E mais recentemente aqui no Pará surgiu outro grupo, os Amigos dos Amigos, que surgiu na região de Altamira,
na região do Xingu, onde tem um projeto lá, enfim. E o presídio, né, o cárcere, para miliciano e militares cometeram alguma atividade criminosa, ele é separado. Inclusive, é um debate que a gente está fazendo junto à Câmara, à Assembleia Legislativa, porque a gente descobriu recentemente que esses milicianos tinham todas as regalias possíveis nesse sistema carcerário para militares. Eles saíam à noite, faziam churrasco, recebiam constantemente visitas íntimas, e o grau de hierarquia era complexo, porque você tinha capitão, oficial preso, e tinha soldado tomando conta do oficial. Então, às vezes, alguns até saíam durante a noite para matar e depois voltavam para o cárcere, né? Enfim, eu não sei como é que anda nos outros estados. Se no Rio de Janeiro, em São Paulo, existe um presídio específico para milicianos. Porque aqui no Pará nós temos um presídio só para militares, né? Agente de segurança pública, na verdade. Enfim, era mais ou menos isso, espero ter contribuído. Obrigado, Ayala, contribuiu maravilhosamente bem. Muito obrigado mesmo. Agora eu passo a palavra à Cecília Oliveira para os seus comentários finais. Obrigada. Eu vou puxar de novo a sardinha para a questão da imprensa, que é que me cabe, e nesse sentido da milicianização das coisas. Eu acho que não tem como a gente falar desse processo sem pontuar a centralidade da imprensa nisso. Porque, assim, a imprensa ela faz uma dobradinha extremamente nociva com as instituições policiais. Então, a gente assiste esses programas tipo Cidade Alerta, onde os jornalistas, eles, além de passar, né, tipo assassinatos ao vivo, que a gente já chegou ao cúmulo de ver, a gente vê os detalhes, inclusive, no modo como esses jornalistas falam, que já é uma forma muito militarizada, né? Então, a gente pode acompanhar pelo trabalho da imprensa como isso tem chegado na casa dos brasileiros. Então, assim, você se torna porta-voz de uma instituição e isso é repassado de forma massificada para os brasileiros. Então, tem a gente precisa analisar esse fenômeno também incluindo esse papel central da imprensa na massificação desse fenômeno, né? Então, assim, no dia a dia das pessoas, tudo é muito bélico, tudo é muito militarizado, tudo é muito miliciano agora, no sentido da gente que as pessoas tratam sobre assassinato, sobre assalto, sobre dinâmicas locais e cotidianas das suas vidas. As pessoas acham ok amarrar uma pessoa no poste e dar essa lição. Ah, mas ele estava roubando, tem que tomar uma lição. Também como isso tudo se torna muito normal no sentido da justiça com as próprias mãos, que é inclusive uma premissa muito, muito relacionada à milícia no sentido de o sistema não resolve, a gente precisa de alguém que faça que resolva as coisas mais rápido. Então, eu vou chamar o cara que faz a ronda aqui na esquina todo dia para poder dizer para ele que, olha, tem um cara roubando aqui todo dia, meio-dia ele passa aqui, rouba a quentinha do restaurante aqui, a gente precisa resolver isso. E aí, esse cotidiano está extremamente entrelaçado na vida de todo mundo. Então, assim, não é uma coisa tão distante quando a gente fala da milicianização, porque, assim, não é aquela coisa intangente. Você vê isso agora no grupo de WhatsApp da sua família. Você consegue acompanhar alguém achando ok esses tipos de ação. Então, eu até escrevi sobre isso recentemente, que muitas das vezes não tem essa questão assim do tipo, a pessoa não é parte da milícia, mas as ações dela têm essa conotação miliciana. Então, assim, eu até acho que a gente pode citar um exemplo, por exemplo, do cara que, eu não vou lembrar o nome desse deputado agora,
que propôs que as munições produzidas no Brasil, que elas não tivessem mais o número de lote, por exemplo. Então, assim, a quem que isso beneficiaria? O cara faz parte de uma milícia? Não necessariamente. Mas o tipo de ação que ele está tomando e a quem ele vai beneficiar engloba essa situação. Então, assim, a gente precisa ficar de olho nessas conexões e nessas ações cotidianas, porque elas que vão dando para a gente o tom de como essas coisas estão caminhando. Então, gostaria de pontuar a centralidade e a nocividade da imprensa nesse debate, tanto quando ela é muito ativa tanto quanto ela é omissa e conivente nessa situação. Obrigado, Cecília. Bom, queridas e queridos, a gente chegou ao fim da nossa live. Eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de todos vocês que aceitaram prontamente o convite para estarem aqui discutindo um tema que é tão importante. Eu me inspiro muito no trabalho de vocês e tenho, enfim, colaborado também com muitos de vocês nas pesquisas e nas reflexões sobre a segurança pública. E a gente está, né, finalizando esse primeiro seminário da Rede Fluminense, essa rede que tem um pouco mais de um ano, né, e já está demonstrando tanto o quanto ela pode, né, impactar e quanto ela pode ajudar no debate qualificado sobre a situação da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, mas também em diálogo com outros contextos de outros estados brasileiros, sempre pautado, né, numa metodologia clara, transparente, com muita preocupação em todas as pontuações que você coloca, os resultados, né, cientificamente embasados, e a gente espera continuar trabalhando, produzindo conhecimento, para que a gente possa, enfim, conduzir esses momentos de debate, de diálogo, que realmente só com uma produção qualificada de conhecimento e com debate público, com participação de todos, que a gente vai conseguir encontrar soluções para esses dilemas tão complexos e tão também dramáticos que assolam não só o Rio de Janeiro, mas outras partes do Brasil. Então, eu agradeço de novo a presença de todos vocês, pelas falas, pelas reflexões. Vamos continuar, a gente segue conversando e dialogando e produzindo conhecimento. Então, agradeço a todos, muito obrigado e boa tarde. Obrigado.